Isso é muito... É uma situação que você não pode prever. Às vezes você vai no primeiro jogo da final, você entra desconcentrado, entra desligado. Eu já tive essa experiência em 2012 na final Avaí Figueirense, nós metemos 3-0 e praticamente ficou irreversível o adversário conseguir reverter a vantagem, né? Então nós temos que manter o nosso foco, temos que manter trabalhando bastante, manter a nossa humildade, porque apenas garantimos o segundo objetivo, como você falou. E o objetivo final, logicamente, é consagrarmos campeão, que vai valorizar bastante o trabalho de todos. Emerson, na coletiva de sexta-feira, você até assumiu uma meia-culpa dizendo que o Joinville não estava tendo treinar as bolas, não estava tendo como treinar esse tipo de jogada. E justamente hoje, dos 3 gols do Joinville, 3 gols de bolas paradas. Eu queria que você comentasse um pouco disso também. Foi mérito dos jogadores. Mérito porque ontem nós fizemos um trabalho aqui na arena e não trabalhamos bola parada, nem defensiva e nem ofensiva também. Então foi mérito, o Saci bate bem na bola, nós temos jogadores, hoje nós tínhamos um time mais alto do que o Figueirense. O Figueirense tinha 2 zagueiros, perdeu muito com a ausência do Marcão, perde com a ausência do França também, que é um jogador que marca a bola parada. O próprio Marquinhos Pedroso também, ele marca ali o primeiro pau. E hoje nós levamos vantagem nesse fundamento. Mas o mérito foi dos jogadores, a batida do Saci foi perfeita, o Aleph que antecipou no primeiro pau, e a batida do Thiago, aquela batida do Thiago, uma batida que a bola vem com velocidade, se ela passar lá no primeiro pau como passou, qualquer desvio, qualquer jogador que raspe na bola, você pode fazer o gol. E foi o que aconteceu. Mas temos muita coisa que evoluir, estou contente com esses 2 gols, deram vantagem em um jogo equilibrado como esse. Às vezes esse fundamento acaba definindo o jogo e foi o que aconteceu. Fizemos 3 gols de bola parada, mas não pode encobrir o mérito que nós tivemos. Fomos uma equipe intensa. Para sofrer a primeira falta, vocês viram que o Figueirense bateu o centro, nós apertamos a marcação, pressionamos o Figueirense praticamente em 15 minutos, onde nós fizemos 2 gols. Depois tivemos a infelicidade de tomar o gol ali, né? Não vi o lance de pênalti, se foi pênalti ou não, quero ver depois, mas acredito que tenha sido, né? E nenhuma desculpa para esse jogo. Acho que venceu a melhor equipe e agora é manter o nosso foco para quarta-feira na Copa do Brasil e depois na sequência do campeonato. Emerson, Joinville, vários cartões durante a partida, até os jogadores provocando um pouco, até o próprio presidente Nereu falou que havia já uma programação que os jogadores tentaram provocar esse terceiro cartão amarelo, mas o Elton Saci acabou, além de tomar o terceiro, foi expulso, pode ficar fora aí, ficar fora da primeira final. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Não, os cartões não foram provocados não, os cartões foram tomados aí, não teve nenhuma recomendação para que se tomasse cartão amarelo, porque já se ouviu já se ouviu no futebol os jogadores sendo punidos por estarem provocando cartão amarelo. Então foi situação de jogo, a hora que teve que matar a jogada, esfriar um pouquinho o jogo, mas não foi nada provocado não. Ô Emerson, além disso, que provocou muito esses cartões, principalmente no primeiro tempo, o que preocupou de repente esse torcedor, foi o nervosismo do time do Joinville. Parece que é contra o Figueirense, não sei se o Joinville, de repente, claro, o linguajar do torcedor quer responder o Figueirense essa final do ano passado, mas o Joinville, contra o Figueirense especificamente, muito nervoso, o que poderia acarretar, tanto é que você tirou o Suelton também, na questão de amarelo, e poderia, de repente, levar esse segundo cartão. Como trabalhar isso, porque a final é contra o Figueirense. Uma questão especificamente do Suelton ele não estava vendo o jogo, foi uma questão técnica também, né? Para você ter uma ideia, o Suelton nos últimos 2 jogos, no jogo contra o Inter de Lages aqui, o Suelton correu 10 km e no jogo lá de Chapecó ele correu 10 km. Ele estava tendo dificuldade para marcar o Dudu. O Dudu não jogou no meio de semana, o Dudu veio descansado para cá. E o Figueirense estava insistindo nas jogadas pelo lado esquerdo, na jogada individual. Então, a partir do momento que ele tomou o cartão amarelo e fez outra falta aqui no meio campo, na próxima, pela experiência que nós temos, ele estava sujeito a ser expulso. Então, foi mais por causa disso. E quanto à questão do nervosismo, o nervosismo eu vejo que das 2 equipes, né? O jogo não foi brilhante tecnicamente, foi um jogo intenso, foi um jogo disputado, mas não foi um jogo onde as 2 equipes tiveram posse de bola, tiveram controle do jogo. Nenhuma das equipes teve controle do jogo. Tanto é que, se você analisar, tanto a minha alteração de intervalo
com a alteração do Agel também, foi justamente para buscar esse controle. Os dois jogadores que entraram são jogadores mais cadenciados, que é o Ricardinho e o Carlos Marcelo, para acalmar um pouco o jogo, para cadenciar um pouquinho, né? Então, eu vejo que o nervosismo foi por parte das duas equipes, mas logicamente, num jogo como esse, a equipe que está mais equilibrada acaba levando vantagem. Então, igualou o nervosismo, nós temos que estar um pouco mais tranquilo. E foi até um tema da palestra que tive hoje com os jogadores. Nós temos que canalizar a nossa agressividade para o momento certo. Não adianta eu ter um comportamento agressivo reclamando do árbitro, não adianta eu ter um comportamento agressivo dando uma pancada no adversário. Eu tenho que ter um comportamento agressivo quando eu for marcar, quando eu for disputar uma bola, quando eu entrar com vontade, né? Para me correr com mais disposição. É aí que eu tenho que canalizar a minha agressividade, não para fazer algumas jogadas que nós fizemos no primeiro tempo, onde acarretaram alguns cartões. Isso vai ser conversado novamente. Nós temos não só os 2 jogos com o Figueirense, mas uma temporada inteira pela frente, onde nós vamos ter jogos com esse caráter. E nós temos que ser equilibrado. Fiquei contente com o posicionamento que nós adotamos. No jogo de Chapecó, quando nós perdemos um jogador, nós fizemos a famosa duelinha de 4. Hoje não, hoje nós fizemos um 4-3-2, nós deixamos o Kempis e o Thiago Luiz na frente. Marcelo Costa do lado esquerdo, Naldo centralizado e Augusto. Augusto fez um grande jogo, na minha avaliação foi o melhor jogador do Joinville, né? Hoje no jogo. E é isso, a equipe está crescendo no momento certo, mas nós temos que manter. Sobre esse momento certo, vale destacar 2 partidoras, os jogadores fizeram uma bela partida hoje, foi o Aleph e o Augusto. Hoje está também o volante Augusto, fez uma bela partida. Queria que você destacasse esse ponto de jogadores que vinham com ar de desconfiança por parte, talvez, não sei, da comissão técnica, da torcida, da imprensa. E outro ponto também, né, além da crescente do Aleph e do Augusto, o retorno do Bruno Aguiar e do Marcelo Costa, 2 jogadores que praticamente são capitães juntos desse time do Joinville. Não, a questão da desconfiança, pode ter certeza que a comissão técnica não tem desconfiança em nenhum jogador. Tanto é que nós colocamos o Juninho no jogo hoje, né, que é um menino que é da base, e nós não tivemos temor nenhum. Ele está preparado, está treinando bem, é o jogador que faz melhor aquela função ali. Eu poderia pôr o Eduardo, mas o Eduardo ele poderia até executar uma função defensiva, mas a ofensiva, que é a transição, ele não teria, precisava de um jogador mais veloz, né? Fiquei com o Augusto do lado direito e o Marcelo, que cadenciava um pouquinho. Depois, quando eu perdi o Augusto, eu troquei o Marcelo de lado e pus o Juninho, né? Então, não tem desconfiança. Nós temos grandes jogadores, temos outros jogadores que estão no grupo e vão ter a sua oportunidade. Temos jogadores que estão retornando, nós temos que ter calma para pôr esses jogadores. A equipe está vindo numa intensidade grande e os jogadores que estão retornando, o caso do Jael, o caso do Marcelo, o caso do Viana, do Anselmo, o Rafael Costa, que eu acredito que num breve espaço de tempo eu vou ter de volta. Esses jogadores, eles têm que treinar e se readaptar à velocidade, à intensidade que a equipe está jogando. E isso às vezes demanda um pouquinho mais de tempo. Quanto à questão do Bruno Aguiar e do Marcelo, são 2 jogadores que são líderes da equipe, tem esse equilíbrio que eu tanto falo, emocional, para controlar os demais jogadores, e o retorno deles eu tenho certeza que vai agregar bastante nesse ponto, que é um ponto importantíssimo do futebol, que é o que eu comento várias vezes com vocês e com os jogadores. Não adianta você estar bem tecnicamente, bem fisicamente, bem taticamente em campo, se você não estiver equilibrado emocionalmente. Se você não estiver equilibrado emocionalmente, você não vai, esses 3 trinômios aqui que eu falei, você vai por água abaixo. Então você tem que estar equilibrado emocionalmente. E esse ponto nós vamos trabalhar, porque são jogos que requerem isso aí, porque são definidos às vezes em detalhe, você não pode estar perdendo o jogador. Você tem que começar com 11 e terminar com 11. Carlos, justamente você perguntou sobre isso, sobre esse equilíbrio emocional, porque no momento parece que o Joinville está melhor que o Figueirense, no aspecto moral, embalado, por opções também, porque no momento que o Joinville está recebendo os jogadores, o Figueirense está perdendo por lesão. Você teme que esse equilíbrio emocional possa equilibrar, vamos dizer assim, a partida ou os confrontos, que hoje parece que o Joinville está melhor tecnicamente do que o Figueirense. Esse desequilíbrio emocional pode deixar tudo no mesmo patamar? E outra pergunta que eu queria te fazer era sobre a alteração do Wellington Júnior, que em Chapecó tu deixou ele para ter opção na velocidade e hoje tu preferiu o Thiago. Queria que você explicasse por que dessa mudança. A questão
do equilíbrio emocional, primeiramente, né? Em relação ao Figueirense, eu acredito que nós temos que evoluir e vai ser trabalhado isso. Quanto à questão de estar perdendo o jogador e estar voltando o jogador, nós temos que ser inteligente e olhar por dentro do Figueirense. A novidade que o Figueirense pôs em campo hoje é um menino chamado Daniel, um atacante de lado. Todos os jogadores atuaram no passado na Série A. É só você olhar. Jefferson fez gol contra o Atlético Mineiro, Cereceda, tinha o Marquinhos Pedroso do banco, o Dirley que está sempre jogando. O Fabinho é um jogador de 28 anos, que jogou no América de Natal, vem jogando também, o Denner. Então, o Figueirense veio com o que ele tinha de melhor, certo? Como nós não utilizamos a desculpa quando nós tivemos problema. Nós estávamos com aquilo que nós tínhamos de melhor também. Então é uma grande equipe, é uma equipe que ela tem um parâmetro muito forte, que ela se manteve na Série A. Então são jogadores calejados, que estão acostumados com jogos difíceis. E eu vejo ainda que nós temos que evoluir para chegar no patamar do Figueirense. Eu vejo que o Figueirense hoje ele é uma equipe que é melhor do que o Joinville aí. Nós estamos evoluindo. Então tem que ser mantido o respeito, não ganhamos nada ainda. Tem um grande comandante do outro lado que é o Agel, que vai saber remodelar a sua equipe, e nós temos que estar atento. Estar atento porque, volto a dizer para vocês, talvez eu esteja sendo repetitivo, tem duas maneiras de você acabar com o homem. É você criticando muito e você elogiando muito. Então não somos uma equipe perfeita, mas voltamos a ser aquela equipe intensa, aquela equipe que não desiste nunca, que é uma identidade que nós criamos aqui no Joinville. Quanto à questão do Wellington, foi por característica de jogo. Lá ficou, nós perdemos um jogador. Chapecoense, ela atua com 2 pontas, né? Ela atua com 2 pontas. Lá foi o Maranhão, depois entrou o Babo e o Ananias. E o que aconteceu? Eu não poderia atuar só com 3 jogadores de meio campo, porque eles iriam fazer o balanço e iam fazer o 2 contra 1. O Apodi ia pegar a bola e ia fazer 2 contra 1. Hoje o Figueirense não tinha, ficou 9 contra 9 e o Figueirense não tinha 3 atacantes. O Figueirense ficou no segundo tempo com o Dudu e com o Cleiton, e 3 jogadores de meio campo. Então se eu abrisse 2 jogadores, eu perderia o setor do meio campo. Então eu igualei o meio de campo. Nós ficamos com 3 jogadores e o Figueirense ele ficou com o Fabinho, com o Denner e com o Ricardinho. É isso? E com 2 jogadores e com a linha de 4. Então ficou 3 para 3 no meio. Em determinado, eu não perdi a situação de ficar com 2 atacantes, porque o Thiago Luiz ele se juntava ao Kempis e o Thiago Luiz ele, às vezes ele se juntava também aos 3 jogadores de meio campo para nós ficarmos em superioridade. Eu não precisava do contra-ataque, forçar o jogo, eu precisava ter o controle, ter a posse de bola, certo? Então foi isso que aconteceu, os jogadores entenderam e estão de parabéns. Emerson, pela primeira vez, esse é o maior placar do Joinville no Campeonato Catarinense. Eu queria saber se esse resultado é um alento e tanto, um ânimo, até pela dificuldade que o Joinville vai ter na quarta-feira jogando aqui de novo, que é um resultado provou que consegue fazer 3 gols e que, já que está em evolução, pode até fazer mais, que é o objetivo, a necessidade mesmo da equipe. Então foi importante. E até aproveitando a oportunidade, gostaria de estar convocando o torcedor para que comparecesse, para que entupisse a arena aqui, entupisse a arena, fizesse aquela recepção bonita que é sempre feita nos jogos decisivos. Nós sofremos muito com o resultado lá, foi um resultado inesperado, só que esse grupo aqui do Joinville já provou que é capaz de reverter situações mais difíceis, Tivemos momentos delicados da competição e revertemos. Então, contamos com o apoio do torcedor, que venha, que incentive, porque se depender aqui do grupo aqui de jogadores de Joinville e de todas as pessoas que envolvem, nós vamos fazer de tudo para conseguir o placar que nos interessa. Tem que ter um equilíbrio emocional, já falamos no terça-feira. Eu até utilizo para os jogadores um termo que até a situação do basquete, Quando você está perdendo por diferença de 10 pontos, você não vai fazer uma cesta que vai valer 10. Então você tem que tirar as diferenças pouco. Então a partir do momento que a gente vença o jogo, nós podemos vencer o jogo com qualquer placar. Então nós temos que ter a competência no primeiro momento de vencer o jogo, de ser uma equipe que agrida o adversário, mas para isso, volto a dizer, precisamos do apoio do torcedor que venha, que incentive e que acredita a todo momento.
O grupo de Joinville é um grupo de homens que tem dignidade e nós vamos buscar de todas as formas dignas, né, dentro das regras do futebol, essa regressão. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. E uma coisa que eu sempre falo, não subestimem a força desse grupo. Esse grupo tem uma força incrível e nos momentos de dificuldade ele sempre costuma crescer. E não vai ser diferente na quarta-feira. Emerson, você falou em momentos difíceis nesse campeonato, e aí eu queria lembrar com você que o Joinville quase não se classifica para o hexagonal final, né? Ficou a um ponto à frente do Guarani de Palhoça, que acabou rebaixado. O que, na tua opinião, foi determinante para essa virada? Quais foram os aspectos que significaram essa virada? E me chamou a atenção uma resposta anterior, você disse que o Figueirense está melhor, ainda é melhor, mesmo com as 6 vitórias nos últimos 6 jogos, você considera isso? Então, respondendo por último a sua pergunta, tem um momento, né? Nosso momento é melhor, lógico, os números comprovam isso aí, mas eu falo assim, o Figueirense é uma equipe que tem muita qualidade, tem jogadores que têm experiência de Série A. Se vocês analisarem a equipe do Figueirense, entrou talvez o Ricardinho, que estava no Criciúma, mas que é um jogador que tem experiência de Série A, entrou o Fabinho e os demais jogadores, inclusive até os mais jovens, já disputaram jogos difíceis no ano passado e já passaram por momentos delicadíssimos. No ano passado o Figueirense estava quase que caindo para a Série B e esses mesmos jogadores deram a volta por cima. Então nós não podemos achar que o adversário está morto, o adversário que é favas contadas só porque vamos fazer o segundo jogo em casa. Respeito muito a equipe do Figueirense, assim como a equipe do Figueirense. O Joinville está começando a se nivelar essas equipes. Está começando, os jogadores eles estão tendo um entendimento daquilo que a gente está pedindo, estão sendo muito disciplinados taticamente, estão sendo solidários, estão tendo a humildade de reconhecer que às vezes você não vai dominar um jogo por completo e nos momentos que o adversário tem o domínio do jogo, nós estamos tendo a humildade de nos posicionarmos e não correndo risco, não estamos correndo risco. Então é isso que eu estava dizendo. O nosso momento pode ser melhor, mas eu vejo ainda que com uma equipe já formatada para a Série A, a nossa equipe não está formada para a Série A ainda. Nós temos jogadores que nós vamos agregar, temos jogadores que estão retornando. Eu já vejo o Figueirense e a própria Chapecoense, né, que nós vencemos lá, equipes já prontas para a Série A. Talvez vai entrar um ou outro jogador. Nós não, nós estamos desenhando a nossa equipe para a Série A, que é o nosso objetivo principal, não deixando de lado, logicamente, o Campeonato Catarinense. A outra pergunta eu esqueci. A virada, como é que aconteceu a virada? A virada, isso é do futebol. Se você for analisar aqui, pegando de um nível mais alto para um nível mais baixo, em 2012, quando fui campeão pelo Avaí, fui dar uma arrancada parecida com essa. Praticamente o Avaí estava fora e nós classificamos, conseguimos o título. Vou pegar um campeonato brasileiro, o Santos. O Santos ele se classificou na última rodada em 2002, se não estou enganado, na última rodada, né? E depois ele foi campeão, atropelando o Corinthians, quando o Robinho se destacou, naquelas pedaladas lá, né? Se eu não estou enganado, teve a Espanha também, uma Copa do Mundo, ela se classificou na última rodada e depois ela foi campeã também. Ela perdeu o primeiro jogo, perdeu o jogo de estreia, depois ele foi e se classificou. Então, às vezes, o grupo ele tem que sofrer um pouquinho. E esse grupo aqui de Joinville foi forjado na dificuldade, e a dificuldade faz você crescer. Então, nós aprendemos muito naquele momento ruim, em nenhum momento nós nos desesperamos, achamos que esse grupo ia render mais, e a partir do momento que nós começamos a ganhar os jogos, a confiança reapareceu e nós começamos a praticar um melhor futebol. Mas, volto a dizer, a nossa equipe não está no ponto ainda, nós temos muito que evoluir ainda, porque nós temos um ano imenso pela frente. Emerson, ainda sobre a bola parada, o Figueirense tem uma grande dificuldade na bola parada. Provavelmente você deve saber isso porque você estuda bastante das equipes e provou hoje de novo que tem dificuldade. Esse é o detalhe que de repente realmente pode fazer a diferença para o Joinville. O Joinville agora trazendo o Marcelo Costa de volta, que é o homem da bola parada, que você procurava e não tinha achado. E não precisou do Marcelo hoje também para a bola parada, conseguiu os gols, conseguiu com o Saci, com o Thiago. O Joinville corrigindo esse problema da bola parada, você pode chegar ao título por meio desse tipo de jogada. E a outra pergunta que eu queria fazer ainda sobre as finais ano passado o Joinville usou como lição a final em que foi derrotado pelo Figueirense para conseguir os seus êxitos na Série B e depois do título. O que dá para passar de lição agora num confronto como esse, que é muito parecido com o ano passado e é diferente em relação à Série B, porque não é muito corrida, é mata-mata, como você disse, o detalhe às vezes faz a diferença no mata-mata. A questão da bola parada, a
partir do momento que o Figueirense tenha Thiago Heleno jogando, Marquinhos, o próprio França e o Marcão, é uma bola parada de muita qualidade, né? E aí tem jogadores ainda que colocam praticamente a bola com a mão, que é o Ricardinho, que é uma batida de bola muito boa, né? Nós vamos ter que trabalhar muito para neutralizar. Vamos ter que trabalhar, mas é uma jogada forte que o adversário tem hoje. Isso aí nós temos que reconhecer e nós temos que trabalhar para neutralizar. A nossa ofensiva também é boa, mas nós estamos trabalhando com intensidade. Eu acredito que depois do jogo do Metropolitano nós vamos ter uma semana cheia, né, para trabalhar. Vamos ter agora a Copa do Brasil, o jogo contra o Metropolitano, depois vamos ter uma semana cheia para trabalhar. E é aí que eu vou procurar aprimorar tanto a bola parada ofensiva como a defensiva. Em relação a lição do ano passado? Então, a lição do ano passado, eu acho que doeu, é uma ferida que está aberta ainda, mas só que já passou. Depois daquilo ali nós já conseguimos o acesso, conseguimos ser campeões da Série B, conseguimos aqui essa reação no campeonato catarinense que poucos acreditavam, conseguimos vencer o adversário, é o terceiro confronto e é a segunda vitória de Joinville, então nós já provamos que temos capacidade para vencer o Figueirense. Mas penso que é o seguinte, penso que o confronto está muito aberto ainda, são duas equipes que se nivelam, duas equipes de um poderio ofensivo e defensivo muito legal, equilibradíssimas, duas equipes muito equilibradas, e talvez um ponto que foi bastante colocado aqui nessa entrevista pode acabar por decidir, que é o equilíbrio emocional. Vão ser dois jogos onde você tem que ter um poder de concentração imenso, você não pode piscar os olhos, e você vai ter que ter que aceitar algum tipo de provocação, vai ter que ter equilíbrio em todos os sentidos, porque perdendo um jogador, ou daqui a pouco tomando um cartão no momento necessário, ou fazendo uma falta, daqui a pouco está desequilibrado, faz uma falta no setor do campo, pode acabar definindo o jogo. Então nós temos que ter bastante equilíbrio, isso aí vocês podem ter certeza que nós vamos trabalhar e vamos focar muito nesse sentido aí. Emerson, primeiramente quero dar parabéns por mais uma final, né, uma decisão do Campeonato Catarinense. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, sobre a situação do Wellington Saci, né? Ele tomou um terceiro cartão amarelo, já desfalcava o time no próximo jogo, continuou reclamando e tomou um vermelho direto, ou seja, vai ficar fora de 2 partidas. Justamente no momento que você tinha achado o lugar ideal para o Wellington Saci no time. Isso de alguma forma te chateou a atitude do Saci, porque você perde ele para 2 jogos, e principalmente no primeiro da decisão? Não, sendo sincero com você, eu não vi o momento que o Saci foi expulso. Eu não vi, só vi a hora que ele saiu ali. Eu não vi se foi por reclamação. Eu vi que ele tomou cartão amarelo ali no Mazola, né? Foi o Mazola na jogada tomar cartão amarelo. Aí na sequência o Luiz Felipe entrar no jogo, ia fazer alteração. Foi no momento exato que o Luiz Felipe ia entrar. Eu estava passando as últimas alterações pro Luiz Felipe, então eu não vi se foi reclamação. Depois eu vou conversar com ele direitinho. O Saci é um cara experiente, tem nos ajudado muito. E agora é superação ter jeito. Quando você começa a arrumar por um caminho, você perde um jogador. A nossa trajetória nesse campeonato catarinense está sendo marcada por superação, né? E nós vamos superar mais uma vez essa perda. É um jogador importante, é um jogador que desequilibra na bola parada, vinha num momento importante, é o setor que nós tínhamos acertado ali junto com o Naldo, mas vamos ter o retorno de outros jogadores e pode ter certeza que, independente de A, B ou C, nós vamos achar o substituto e o Joinville vai forte para as finais.